No meu casamento, minha mãe sorriu e disse: estamos passando o apartamento que os pais dela te deram para sua irmã. Minha irmã riu e acrescentou: relaxa. É só um lugar para dormir. Então meu pai falou: está decidido. Ela tem 4 filhos. Cresça. Mas então minha noiva olhou para eles, tirou o anel e disse: meu nome é Jacob. Tenho 29 anos, sou sargento do exército, da infantaria, filho mais velho, motorista designado, solucionador de problemas por padrão. Sou o filho que consegue dar conta. Na minha família, isso significa que sou a pessoa de fundo. Quem paga a pizza, levanta os sofás e fica em silêncio para que as verdadeiras estrelas brilhem. Minha irmã Naomi tem 27 anos, 4 filhos e uma placa de neon sobre a cabeça que poderia muito bem dizer: "O filha adorada". Se ela respira, meus pais aplaudem. Se eu sangro, dizem: "Você é forte, vai dar conta". Aprendi cedo que estar ausente é uma forma de culpa. Você nunca está em casa de qualquer forma. Minha mãe dizia: se eu perdesse um jantar por estar treinando, ou se não atendesse o telefone nos primeiros 5 minutos, essa frase vivia na nossa casa como um quinto membro da família. Aparecia nos feriados, nas salas de espera do hospital, no fim de qualquer conversa em que eu tentasse traçar um limite. Não sou dramático. Acordo às 5h30. Corro, arrumo a cama, passo uma camisa, mesmo que ninguém vá ver. Meço o café com a colher, não com o coração. Digo Roger quando quero dizer tudo bem. Digo cópia quando quero dizer não concordo, mas farei. Não jogo pratos. Não bato portas. Conto tudo na minha cabeça e finjo que não conto. O casamento que planejamos foi pequeno. Escolhemos um salão simples à beira do rio. Cerca de 50 convidados. Servimos café e doces em vez de bebidas alcoólicas porque Mia não bebe, porque eu tinha um exame médico na segunda-feira cedo e não queria estar de ressaca. Mia usou sapatilhas para não tropeçar. O vestido dela tinha mangas curtas e bolsos, porque ela gosta de carregar lenços e uma bala de hortelã. Os pais dela tinham uma padaria. Eles nos deram o bolo e, como surpresa, algo maior, os papéis de um pequeno apartamento que compraram anos atrás como investimento. Queriam que tivéssemos um começo que não tremesse. Assinaríamos os documentos depois do fim de semana do casamento. 2 quartos e uma varanda minúscula, que comportava 2 cadeiras se você sentasse de forma amigável. Era a primeira vez na minha vida que uma porta se trancaria atrás de mim e ninguém mais teria uma chave reserva por precaução. Não disse isso em voz alta, mas senti nos ossos. Cerimônia concluída, fotos feitas. A mão de Mia estava quente na minha. Meu colega estava fazendo uma piada sobre saudar quando nos beijássemos. As crianças corriam umas atrás das outras com guardanapos amarrados como capas. O ambiente cheirava a cinnamon rolls. Minha mãe se aproximou com aquele sorriso que usa quando vai transformar um anúncio público em uma bênção. Meu pai ficou atrás dela, braços cruzados. Naomi se aproximou, já rindo de uma piada que ninguém havia contado ainda. Minha mãe disse, brilhante e calma: estamos passando o apartamento que os pais dela te deram para sua irmã. Meu cérebro travou. Achei que tinha ouvido errado em meio ao barulho dos talheres. Naomi jogou o cabelo para trás e sorriu com um ar de satisfação. Relaxa. É só um lugar para dormir. Meu pai deu a sentença final: está decidido. Ela tem 4 filhos. Cresça. O ambiente ficou silencioso de um jeito muito específico. Como se o próprio ar tivesse se inclinado. Senti aquele velho reflexo percorrer minha espinha: sorria, facilite, diga que conversaremos depois, conserte silenciosamente, sofra em privado. Um reflexo treinado em mim por mais tempo do que qualquer treino com rifle. Mia não esperou eu reagir. Olhou para meus pais, depois para mim. Tirou o anel, sem drama, apenas com precisão, e o colocou ao lado da xícara de café. Antes de assinarmos qualquer coisa, disse ela com firmeza, vamos deixar muito claro quem toma as decisões sobre a nossa casa. Cada garfo na sala parou de se mover. Até as crianças ficaram em silêncio. Esse foi o primeiro gatilho. Ainda não era sobre o dinheiro, nem sobre as chaves, apenas a frase, nossa casa, nossa decisão, e eu finalmente ouvindo isso em voz alta. Eu ainda não sabia, mas aquele foi o momento em que algo em mim se ergueu.
Cresci em uma casa onde ajudar significava: Jacob vai resolver. Meu pai trabalhava na manutenção do hospital, principalmente à noite. Minha mãe fazia tudo de um jeito que deixava claro que era ela quem fazia. Não é que fossemos pobres de um jeito de filme. Era que vivíamos permanentemente 12 dias atrasados em relação às contas. Quando Naomi começou a ter filhos, esses 12 dias se tornaram 12 meses. As regras não ditas eram simples. Se Naomi precisava de algo, todos largavam o que estavam fazendo. Se Jacob precisava de algo, talvez ele devesse parar de precisar. Aos 18 anos, me alistei. Meus pais disseram que era uma fase. Aos 22, quando me reenfileirei, chamaram de evitando responsabilidade. Eu enviava dinheiro para casa porque diziam que a luz seria cortada. Mandava dinheiro por correio expresso porque o carro da Naomi quebrou e, no fim, era só troca de óleo e um pneu que ninguém queria pagar. Comprei sapatos escolares para minhas sobrinhas porque minha irmã chorava ao telefone, e eu estava a quase 10.000 quilômetros de distância e não suportava ouvir aquilo. Nunca disse: guarde os recibos. Aprendi a amar transferências bancárias do jeito que outros caras aprendem a amar barcos. Quando voltava para casa de licença, a lista já estava esperando na geladeira: buscar a lavanderia, ternos do meu pai, trocar o chuveiro, dor nas costas da minha mãe, ligar para o senhorio da Naomi, ela não lida com confrontos, arrumar a internet, levar dinheiro. Sublinhado 2 vezes. Se eu dizia que queria um dia só para dormir, minha mãe inclinava a cabeça: voz suave, você nunca está em casa mesmo. A frase era um solvente que dissolvia minhas notas até não sobrar nada. Meu pai acrescentava: você não quer ser o tipo de homem que deixa a irmã na mão. Naomi mandava uma sequência de emojis chorando e um monte de por favor, por favor, por favor. E pronto, era isso. Alguns números ficaram gravados na minha cabeça como pregos: $480 pelo alternador do meu pai porque a oficina boa não deixaria ele sair sem pagar, $1.200 para o senhorio da Naomi depois que ela confundiu a data de vencimento, $650 para cobrir o plano odontológico da minha mãe porque ela odeia planos de pagamento. $2.143 de restituição de imposto uma vez, enviados em 2 partes porque vamos te pagar quando o bônus do Eli cair. O bônus nunca caiu. Descobri que aquele não era esse tipo de trabalho. Mantinha um registro mental mesmo quando jurava que não fazia. Não só dólares, mas horas, ligações, favores, 31 buscas em aeroporto, 17 manhãs de sábado movendo a Naomi entre aluguéis, 64 chamadas perdidas no primeiro dia da minha última missão porque ela teve um problema com a vizinha e precisava que eu resolvesse. Conheci Mia entre um ciclo e outro. Ela ri com a boca inteira, diz por favor até para estranhos e carrega barras de granola na bolsa porque alguém vai se esquecer de comer. Ela não pede coisas. Ela faz perguntas. Quando meu telefone vibrou com os pedidos da minha mãe no nosso segundo encontro, pedi desculpas como se tivesse quebrado um prato. Mia disse: você não precisa se desculpar pelas emergências dos outros. Eu nunca tinha ouvido isso colocado assim. Quando a apresentei aos meus pais, o sorriso da minha mãe era amistoso e afiado. Ela é doce, disse mais tarde. Mas consegue lidar com sua agenda? E com a nossa? Essa última palavra, nossa, caiu pesada. Os pais de Mia administravam a padaria. Acordavam às 4h30, trançavam massas, discutiam sobre farinha como médicos discutem sobre remédios. Eles davam sem fazer contas. Para o presente de casamento, ofereceram o apartamento. Disseram: só se vocês dois quiserem. Os papéis ainda não estavam totalmente transferidos, mas tudo estava pronto para assinar na segunda-feira após o casamento. Eu contei aos meus pais no jantar de domingo. Minha mãe assentiu como quem tem paciência com uma criança. Que ótimo, disse. E prático. Naomi pode usar enquanto você está em missão. Lugares vazios são desperdício. É nosso, eu disse. Você nunca está em casa mesmo, respondeu ela, sorrindo como se tivesse resolvido um quebra-cabeça. Naomi começou a falar sobre o apartamento como se fosse propriedade coletiva. Mandou mensagem pedindo o número da credencial de visitante do prédio, porque pegar a escola seria mais fácil se eu estacionasse lá. Pediu uma cópia das chaves para emergências. Criou um quadro no Pinterest chamado Ideias para a Varanda com cadeiras suspensas e hortas, me marcando.
Quando lembrei que ainda nem havíamos assinado, ela enviou emojis rindo. Detalhes, escreveu. Seja jogador de equipe. Na semana antes do casamento, eu estava na garagem do batalhão quando ela ligou 12 vezes seguidas. Finalmente atendi. Posso colocar o contrato no meu nome se for mais fácil para impostos? Perguntou como se pedisse um chiclete. Sempre podemos mudar depois. Não, disse firme. Absolutamente não. Por que você está sendo estranho? Retrucou ela. Você nunca está em casa mesmo. Você e Mia podem ficar com minha mãe e meu pai quando estiverem na cidade. Eli, o marido dela, me chamava de mano sempre que me mandava mensagem pedindo dinheiro. Nunca me chamava de nada quando o assunto eram os aniversários das crianças ou peças da escola. Descobri que era mais útil como cartão de débito do que como tio. O dia do casamento chegou e eu dizia a mim mesmo que nada aconteceria. Mantivemos tudo pequeno, neutro, seguro. Planejamos cada minuto. Esqueci que não podia planejar as decisões de outras pessoas. Esqueci que não podia encaixar o senso de direito dos meus pais em um momento mais tranquilo. Então, quando minha mãe sorriu e disse que o apartamento seria passado para minha irmã, foi chocante, ao mesmo tempo, não chocante. Era um roteiro que eu ouvia a vida inteira, só que com novos adereços. O Cresça do meu pai era o refrão antigo. O Relaxa da Naomi era a trilha sonora de risadas. O que eu não planejei, o que nunca imaginei que poderia planejar, foi me ver colocando o anel na mesa e nomeando o problema em uma única frase. Aquela frase, nossa casa, se recusou a sair da sala. Não levantei a voz. Não disse palavras de que me arrependesse. Não saí batendo a porta. Esse não é meu jeito. Fiquei ali com um copo de papel de café, o anel sobre a mesa, e minha família alinhada como um painel. Minha mãe manteve o sorriso fixo. Vamos resolver a papelada na segunda-feira, disse, como se tivéssemos concordado. É melhor para todos. Para você, Mia disse, não para nós. Naomi suspirou alto. Você está sendo dramático. É só um lugar para dormir. Meu pai cruzou os braços ainda mais. Ela tem 4 filhos. Jacob, eu sei, eu disse. Sei os nomes e aniversários. Então haja como um irmão. Ajo. Ajo como um irmão que também tem vida própria. Mia tocou o anel e, então, deslizou-o de volta no dedo. A voz dela não tremeu. É simples. O apartamento é meu e do Jacob. Se isso não for respeitado, não assinamos. Não vamos nos mudar. Não estamos construindo um lar dentro de uma guerra de forças. Alguns dos meus companheiros se aproximaram, pensando que talvez precisassem me proteger. Não precisaram. Eu não ia a lugar algum. O sorriso da minha mãe se estreitou. Mia, querida, você é nova aqui. Não entende como nos apoiamos. Entendo exatamente, disse Mia. Eu vi Jacob entregar finais de semana, salários, sono e cada pedacinho de si mesmo. Vi ele ser dito que não tem voz porque não está por perto para falar. A frase "você nunca está em casa mesmo" não é um valor familiar. É uma forma de apagá-lo. Naomi revirou os olhos com tanta força que parecia sentir dor. Meu Deus! Meu pai se inclinou, voz baixa e de aviso: cuidado. Finalmente percebi o formato da sala. Era minha vida exposta como um diagrama. Eu, a ponte confiável. Depois, o tráfego, sem pedágio, sem limite de peso. Peguei o anel, pressionei na palma da mão de Mia e então falei com meus pais como nunca tinha aprendido a falar antes. Calmo, claro, não vamos dar o apartamento a vocês. Minha mãe piscou. Desculpe. Não vamos dar nosso lar a vocês. Não fale assim com sua mãe, disse meu pai. Estou falando com a decisão, respondi. Não com a pessoa. Naomi riu pequena e afiada. Que egoísmo. Talvez, eu disse. Ou talvez eu tenha acabado de ser o único adulto. Minha mãe contraiu o rosto. Depois de tudo que fizemos por você? Levantei a mão. Hoje não vamos abrir um registro de contas. Ela parou. Aquela palavra caiu.
registro. Todos sabíamos que existia, mesmo que vivesse em sussurros e suspiros. Não é sobre vingança, disse eu, porque eu precisava ouvir a verdade em voz alta. É sobre fechamento, sobre limites. Se vocês nos amam, vão respeitá-los. Se não, vamos amar vocês do nosso próprio lar, com a porta trancada. A boca do meu pai se moveu como se mastigasse as palavras. Cresça, disse-lhe de novo, mais baixo. Acabei de fazer, respondi. Não houve gritos depois disso, apenas um vácuo. As pessoas fingiam olhar para a mesa de sobremesas. As crianças olhavam abertamente. Tia Becca fez o gesto de uau com a boca e depois fingiu tossir. Voltamos para nossa mesa como convidados comuns. Comemos bolo em silêncio. Observei Mia conversando com meu colega sobre rotas perto do rio. Observei meus pais mantendo o controle no canto, chamando os parentes um a um. Observei Naomi digitando no celular como se estivesse redigindo um memorando federal. Nada disso mudou o anel de volta na mão de Mia. Nada disso mudou a frase que havia sido dita e não podia ser desdita. O ponto de ruptura não foi um estrondo. Foi um clique. O som que uma trava faz quando o ferrolho finalmente desliza por completo. O casamento terminou com pessoas saindo aos poucos, carregando caixinhas de papel com fatias de bolo que secariam em suas geladeiras. Meu pelotão apertou minha mão e me deu aquele olhar que os caras dão quando querem dizer, estou aqui se precisar de mim, sem tornar estranho. Os pais de Mia empilharam bandejas e embrulharam sobras como uma equipe de instrução militar. Meus pais saíram sem me abraçar. Naomi me abraçou como um manequim rígido e sussurrou, você vai consertar isso amanhã. Às 23h07, minha mãe ligou, vou deixar rolar. Às 23h09, uma mensagem, tenho vergonha de você. Às 23h10, deixe as chaves na nossa casa esta noite. Naomi começa a se mudar de manhã. Ainda não tínhamos as chaves. Mia e eu acabamos no fundo da van do pai dela, com 2 pãezinhos restantes e um garrafão térmico. Sentamos no escuro, comemos pão e rimos até que a risada se transformasse naquela respiração silenciosa e trêmula que você tem quando o corpo ainda está em alerta máximo. Parece que tirei um peso das costas, eu disse. E minhas costas não sabem o que fazer. Vai parecer leve e depois pesado e depois leve de novo, ela disse. Ondas. Na manhã de domingo, 23 chamadas perdidas. Meu pai mandou mensagem, reunião de família, 4 horas. Não se atrase. Naomi enviou, se você me ama, prove. Ela enviou uma foto dos filhos. Fiquei olhando para os rostos deles e senti a culpa bater como sempre. Então imaginei uma porta com trava e 2 cadeiras numa varanda minúscula e me lembrei, amor não é um cheque em branco. Ao meio-dia, fomos ao cartório. O escritório cheirava a papel antigo e limpador de limão. Assinamos em 18 minutos. O funcionário disse, parabéns. Como se dissesse isso 20 vezes por dia. Saímos com um envelope manila que continha um futuro. Olhamos para o prédio. Um pombo nos observava de cima, com ar indiferente. Às 13h58, chegamos à entrada da casa dos meus pais. Mia disse, juntos. Eu respondi, juntos. Lá dentro, estava tudo disposto como um tribunal novamente. Minha mãe sentada no sofá. Meu pai na poltrona. Naomi com um caderno e uma caneta, como se presidisse um comitê. A TV estava no mudo, com legendas. As crianças coloriam na mesa. Notei a lista na geladeira. Jacob, ligue para a companhia de energia. Jacob, conserte a pia. Jacob, verifique o carro da Naomi. A tinta ainda estava fresca. Faremos isso rápido, disse minha mãe, como se fosse a juíza. Você vai dar o apartamento para Naomi por 1 ano. Depois revisamos. Você nunca está em casa mesmo. Não, eu disse. Não fale assim com sua mãe. Estou falando com um plano, disse meu pai. Minha resposta é não, respondi. Naomi não levantou os olhos do caderno. Alternativa, disse. Vocês nos pagam $1.500 por mês durante 12 meses. Está abaixo do preço de mercado. Considerem como imposto de tio.
As crianças precisam de estabilidade. Sou tio deles, respondi. Não fonte de renda extra. A voz de Mia foi suave, não estamos negociando nossa casa. O sorriso da minha mãe se quebrou. Você acha que vai segurá-la se ela perceber o quanto você é egoísta com a família? Era um ataque direto, mirando na parte mais sensível. Mia respondeu antes que eu pudesse, sim, porque não estou pedindo para ele ser um capacho para eu passar o meu sapato. Meu pai se inclinou para a frente. Se sua irmã acabar na rua, a responsabilidade é sua. Ela não vai. Ela tem você. Ela tem escolhas. Sempre teve. Os olhos de Naomi estavam molhados agora, mas eu conheci essa performance. Você não entende como é, disse ela. É difícil. Eu sei, eu disse. Tenho lidado com dificuldade o tempo todo. Silêncio. O relógio marcava os segundos. Minha mãe se levantou. Se vocês saírem agora, não fazem mais parte desta família. Respirei fundo o suficiente para carregar uma resposta. Se essa é a regra que vocês precisam, tudo bem. Eu amo vocês. Estamos indo para casa. Saímos. O envelope Manila estava quente nas mãos de Mia, como se tivesse pulso. Dirigimos até o apartamento, subimos as escadas, ficamos no espaço vazio e ouvimos o silêncio. Coloquei as chaves no balcão. Depois as peguei de volta e guardei em uma gaveta, para praticar não deixá-las para ninguém mais encontrar. A semana seguinte foi cheia de barulho, ligações, mensagens, grupos de WhatsApp que eu não participei. Naomi postou no Facebook, algumas pessoas só aparecem para fotos. Ela me marcou, desmarcou, marcou de novo. Tia Becca mandou mensagem, tenho orgulho de você. Não conte para sua mãe que eu disse isso. Meu pai ligava de um número diferente todo dia, como se tentasse me cercar. Minha mãe enviava um balanço contínuo, Naomi chorou 3 vezes hoje. A pressão do seu pai subiu 14 pontos. As crianças perguntaram onde estava o tio. No 9º dia, ela escreveu, bem, vou perdoar você quando voltar a si. Respondi com uma só mensagem, eu te amo. Não vou discutir sobre nosso apartamento. Na terça-feira, Eli ligou. Mano, disse, tá tudo fácil por fora. Podemos ficar no quarto de hóspedes por um mês? Só até encontrarmos algo. Não temos quarto de hóspedes. Sala de estar? Não. Varanda? Não. Ele xingou. Você mudou. Estou tentando. A logística tentou se infiltrar. Minha mãe enviou um e-mail formal para os pais de Mia. Como sabem, Jacob frequentemente se ausenta por causa da carreira. É do melhor interesse de todas as partes que Naomi ocupe o apartamento durante essas ausências. A mãe de Mia respondeu em uma linha, o apartamento é um presente para Jacob e Mia juntos. Li 3 vezes e senti meus ombros relaxarem um pouco. Contei o básico para meu colega. Ele perguntou se eu precisava de tempo. Eu disse que estava bem. Não estava, mas queria ser a versão de mim que não parecia um fio desencapado. Compareci no horário. Fiz o trabalho. Corri mais. Dormi mal, acordei com a mandíbula tensa. No apartamento, criamos uma rotina. Compramos uma mesa de $60 de um homem chamado Igor, que insistiu em carregá-la pelas escadas enquanto me contava sobre o gato que costumava dormir nela. Encontramos 2 canecas lascadas em uma caixa que Mia havia etiquetado como cozinha diária. Comemos massa tarde demais. Brigamos por causa da torneira que chiava e rimos no meio disso. Pendurei uma cortina barata de qualquer jeito. Mia consertou na manhã seguinte enquanto eu fazia flexões no chão, fingindo não olhar. Às quintas-feiras, mandava mensagem para Naomi, estamos livres no domingo, das 14 horas às 16 horas, se as crianças quiserem ir ao parque. Ela respondeu uma vez, não precisamos da sua caridade. Eu queria mandar um texto longo sobre amor e tempo e como parques não são caridade. Mas não mandei. Você não negocia um não transformando-o em sim escrevendo um romance. Na segunda semana, o telefone ficou mais silencioso. Um silêncio estranho, que lembrava o vácuo depois que os fogos de artifício acabam e seus ouvidos ainda estão zunindo.
Eu continuava pensando que havia feito algo errado, porque o barulho tinha sumido. Então percebi que aquele silêncio era justamente o que eu tinha pedido. Só que ainda não parecia um presente. Então veio a visita, na manhã de sábado, 7h20. Batidas na porta. Rápidas demais, um código familiar longo. Mia me olhou. Neguei com a cabeça. Não abrimos. A batida voltou. Jacob, disse a voz da mãe. Abra a porta. Depois Naomi, as crianças precisam fazer xixi. Fiquei parado até o bater parar. Mandamos mensagens, por favor, não venham sem avisar. Não estamos em casa. Era mentira. Era também um limite. As respostas vieram em fogo cruzado, como ousa? As crianças estavam com frio. Você é mesquinho. Deitei o telefone com a tela para baixo. Mia fez panquecas. Comemos devagar. Tia Becca ligou depois, sua mãe está dizendo que você trancou as crianças na neve. Estava 8 graus Celsius. Não falei nada. Para o que vale, disse Becca, acho que você está fazendo a coisa certa. Sua mãe só não está acostumada com a porta trancando do outro lado. Mia prendeu uma pequena nota no lado interno da porta. Queremos isso? Era para nós, não para eles. Concordamos em uma regra: antes de abrir para qualquer coisa, visitas, pedidos, dívidas, perguntávamos essa questão. Se a resposta fosse não, a porta permanecia fechada. Escrever isso parecia infantil. Mas funcionou. Na quarta noite, meu pai mandou: passe aqui às 19 horas, só você. Eu não fui. Respondi com uma foto da nossa varanda, com 2 cadeiras baratas e uma planta que talvez morresse. Ele respondeu com um único ponto. Fiquei olhando para ele como se carregasse todo o peso da decepção dele. 2 semanas depois, algo mudou em mim. Acordei, fiz café e percebi que não estava me preparando para uma crise. O aplicativo do tempo dizia chuva. Meu telefone não dizia nada. O apartamento cheirava a torrada. Mia dormia de lado, com a mão apoiando a bochecha. Era comum. Esse era o milagre. Nada de fogos de artifício, nada de aplausos, apenas uma terça-feira de manhã em que ninguém me possuía. O silêncio não resolveu tudo. Mas abriu espaço para ver o que precisava ser consertado. Percebi o quão automático havia sido meu sim. Vi como transformei o amor em trabalho e chamei de dever, porque tinha medo de ser chamado de egoísta. Vi como você nunca está em casa mesmo havia se tornado uma regra na minha cabeça que permitia que todos os outros vivessem na minha vida. Comecei pequeno. Contava a Mia cada pedido que recebia, até os que me envergonhavam. Colocávamos cada um na mesa de $60 e fazíamos a pergunta da nota na porta: queremos isso? Podemos pagar por isso? Faz sentido para nós? Às vezes, a resposta era sim, mas com limites. Enviávamos compras uma vez. Cobríamos um colega exatamente no valor necessário, nada mais. Eu ligava para os filhos da Naomi todo domingo, às 15 horas, por 20 minutos. Se não atendiam, tentávamos na próxima vez. Eu não perseguia. Uma tarde, encontrei minha mãe do lado de fora do supermercado. Ela parecia menor. Ficava de pé, segurando o carrinho como se ele pudesse flutuar. Você está feliz? Perguntou. Não quero ser maldosa. Só cansada. Sou honesto, respondi. Você não é o menino que criei. Eu sei, eu disse. Eu cresci. Ficamos ali por um longo minuto, enquanto um adolescente empurrava uma fila de carrinhos atrás de nós. O metal soava como sinos. Não quero vingança, eu disse. Quero fechamento. Quero uma vida em que o amor não seja uma conta. Ela assentiu uma vez. Veremos. Talvez consiga. Talvez não. É aqui que cheguei. Sou Jacob. Tenho 29 anos. Sou soldado. Sou filho mais velho que deixou de ser a ponte que carregava qualquer coisa por todos. Tenho um apartamento com 2 cadeiras que mal cabem na varanda. Tenho uma porta que tranca por dentro. Amo minha família.
Não vou financiar as emergências deles por padrão. Não vou entregar chaves só porque alguém diz que você nunca está em casa mesmo. Não vou deixar que culpa transforme limites em traição. Essa é a linha que mantenho nos dias difíceis. Leio a nota no lado interno da porta. Queremos isso? Coloco a mão na trava e lembro do clique no nosso casamento, quando Mia colocou o anel na mesa e tudo dentro de mim finalmente se levantou. Estamos construindo uma vida. Não é dramática. É louça na pia, corrida às 6 horas da manhã, torneira que rende e uma planta que talvez viva. São 2 canecas lascadas e café forte demais, uma varanda só grande o suficiente para nós. É silêncio, depois barulho, depois silêncio de novo.